Olhando para a cidade, se brincar, a gente tem mais lançamento no setor marista do que em Salvador inteira. Então, eu comecei ali pequenininho, dentro de casa mesmo. Isso já trouxe um pouco mais de volume e a gente começou a perceber que realmente tinha uma estrada, sabe? Os projetos que foram aparecendo naturalmente, sempre que no começo projetos menores, e daí eles foram aumentando, né? Acho que Exatamente. O bom trabalho foi trazendo os demais projetos. E aí que a gente percebeu que eram duas cabeças, né? E não uma só. Eu lembro de sair da reunião e falei, cara, parecia que eu estava numa reunião com a NASA. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 29º episódio do Ink Talks. E hoje é um prazer e é um desafio para mim, porque hoje, primeira vez que eu recebo dois convidados ao mesmo tempo. Eles que são, um deles é arquiteto formado no Rio de Janeiro, formou em 1996 e tem especialização em Project Design no Canadá. Seja muito bem-vindo, Bruno Veras. Valeu, Manuel, obrigado. E o outro, Juliano Costa, que formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Goiás e em Ohio State University. E os dois são cofundadores da Costa Veras Arquitetura. Valeu, obrigado. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado aos dois pela presença. A Costa Veras, gente, para quem não conhece, foi fundada aqui em Goiânia em 2003. Uma empresa que atua no segmento de edificações verticais, multifamiliares e comerciais, residenciais, unifamiliares de alto padrão, projetos comerciais de restaurantes e lojas. Então hoje a gente vai falar bastante sobre atuação em diferentes segmentos, como vocês viram aqui que a empresa atua, atuação em diferentes cidades também, falar sobre arquitetura autoral e como conjugar isso com a incorporação imobiliária, que é um desafio que eu quero que vocês tragam aqui pra gente. E desafios, outros demais desafios da arquitetura dentro da incorporação imobiliária. Mas eu queria começar ouvindo aí um pouco da história da empresa, a história da Costa Veras, né? Fica à vontade aí, qualquer um dos dois que queira falar sobre o assunto. Vamos lá. Bom, posso começar aqui, o Bruno vai batendo bola comigo, mas a gente tem uma história bem curiosa, porque meu pai médico, tinha um sócio médico que é do Nordeste e há muito tempo atrás, isso há muito tempo mesmo, eu tinha acho que uns 12 anos de idade, estava brincando ali na casa desse amigo e aí ele falou, sobe aqui no carro que nós vamos na casa de um amigo meu ali. E o amigo dele, ninguém mais era do que o pai do Bruno. E o Bruno estava lá. Ele vai falar melhor, mas ele teve um momento aqui em Goiânia ainda muito novo, né? O pai dele estava vindo da Odebrecht para poder montar uma empresa em Goiânia. Acho que naquela época talvez ainda estava na Odebrecht. A Odebrecht tinha montado uma sucursal aqui em Goiás, chamava CBPO, e chamou meu pai para dirigir essa empresa aqui. Pronto, e aí eu chego lá e tá lá o Bruno andando de skate, né? A gente molecão, o Bruno vindo do Rio, né? Acho que para surfar no Cerrado tinha que ser no skate, né? E aí a gente se conheceu lá atrás, com 13, 14 anos, eu acho que era isso. E depois a gente se reencontrou numa casa cor, o Bruno voltou para o Rio, eu fui morar em Belo Horizonte, depois fui morar nos Estados Unidos, e a gente se encontrou já arquitetos numa casa cor em 2000. Então, uns 10 anos depois, talvez, né, velho? 10 anos depois. E aí a gente se encontrou e, cara, parece já que eu formados, te conheço. né? Parece que eu te conheço. E aí a gente relembrou, né? Pô, é mesmo, você era aquele menino lá e tal. Então, quer dizer, naquela época pequena, a gente ainda não sabia exatamente o que a gente ia ser, mas nos reencontramos. E foi muito legal, porque a gente, antes mesmo de se reencontrar arquiteto, já tinha aquela sementinha, né, de amizade lá, através dos pais. Então foi o começo da amizade, foi ali. Aí depois veio o trabalho, né? Aquela famosa história, para quem acredita em destino, né? Realmente aconteceu. Porque foi bem isso, né? O Juliano, inclusive, era nadador profissional, vamos chamar assim, né? Na época. Amador, mas já competia. E esse hiato, né? A gente se encontrou primeiro como amigo, criança, né? Digamos, adolescente. E houve esse hiato porque a minha experiência inicial aqui em Goiânia não deu certo, eu voltei para o Rio. E aí acabei cursando a faculdade. E nesse período foi o período que o Juliano também foi para os Estados Unidos competir na natação. E por uma
também uma questão da ocasião em que você vivia na época, já engatou na arquitetura lá também. Enfim, e aí você vê uma coincidência, né? Os dois viraram arquitetos e a gente foi se encontrar nessa Casa Cor no ano 2000. E aí rolou esse clima legal, né? Pô, a gente já se conhecia, não sabíamos que ia ser arquitetos. Cara, não é por acaso, a gente tem que fazer isso aqui virar alguma coisa, tem que fazer né? alguma coisa junto. E deu certo, Juliano já bastante popular aqui na cidade, conhecido e também com muita gente em volta querendo projeto, precisando de arquitetura, e ele falou, Bruno, vamos tentar fazer um projeto juntos? Eu topei na hora, falei, vamos. E aí a gente fez o primeiro projetinho, era uma loja, né? Foi. E essa loja fluiu. Inauguração do Buena Vista. Exatamente. Fluiu o projeto, a gente percebeu que tinha afinidade, que gostava das mesmas coisas. Foi no papel que a gente descobriu que realmente tinha essa sinergia. Tinha alguma coisa além, né, da amizade. E aí fluiu. A partir daí, a gente, 2003, né? A gente tá falando de 21 anos. 21 anos. Que história bacana, show de bola. Muito bom, cara. Foi muito, muito interessante esse começo. E como que foi todos os desafios desse início da empresa, a estruturação, a escolha do segmento que vocês iriam atuar, ou num primeiro momento foram pela oportunidade mesmo? Como que foi esse passo? Foi natural, né? Meu pai é médico, eu não tenho nenhum arquiteto na família, então eu comecei ali pequenininho, dentro de casa mesmo. Eu já gostava de desafios e ali, eu acho que até o menino, né, o homem, já querendo ganhar um dinheiro, eu acabei indo trabalhar na Florence, que é uma empresa de armários, né, conhecida aí, e dividia meu tempo entre a Florence, que realmente me dava um dinheirinho, e de noite eu projetava. Então, a gente comentou que se reencontrou na Casa Cor de 2000, mas a gente realmente começou a trabalhar junto em 2003. Eu fiquei esses 3 anos entre projetos à noite em casa e trabalhando na Florence de dia. E quando a gente encontrou para bater um papo sobre essa possibilidade de trabalhar juntos, era justamente isso. Eu estava tendo um volume crescente de projetos, e aí é o natural, né? É o consultório médico da irmã, o apezinho da outra irmã, do tio, e daí foi escalando para pequenas casas, até que nesse momento que a gente estava junto, eu estava desenvolvendo uma casa no Aldeia do Vale, aí já era uma casa um pouco maior, e o Bruno, inclusive, desenvolvendo a casa da família dele lá no Alphaville. Então, quando a gente se encontrou, foi isso. O volume de trabalho está aumentando, um pouco pelo que o Bruno disse, porque o arquiteto tem muito do relacionamento, né? Então, é o que eu falei, aquele pequeno relacionamento que eu tinha já começou a me alimentar de projetos. O Bruno, vindo do Rio, tinha a estrutura do pai, né? A Loft Construtora, então, acontecia. Tinha sido fundada. E a gente, nosso escritório, começou dentro da Loft Construtora. A gente tinha uma salinha dentro da Loft. Então, eu tinha um certo volume de clientes. O Bruno, vindo do Rio, com uma estrutura bacana. E aí foi quando a gente realmente se uniu, ainda curioso de como é que seria esse rabisco, foi o que ele disse, né? Que os rabiscos começaram a fluir, a gente viu que não seria uma oposição de desenhos, mas sim uma complementação. Então, eu diria que tentando te responder, né, Manuel, o começo foi o natural, né? Os projetos que foram aparecendo naturalmente, sempre que no começo projetos menores, e daí eles foram aumentando, né? Acho que o bom trabalho foi trazendo os demais projetos e aí foi indo, né? Exatamente, foi bem isso aí mesmo. Foram as 2 primeiras lojas lá no Buena Vista e depois as casas, né? Como você falou, a casa da Andréia e a casa do meu pai. Isso já trouxe um pouco mais de volume e a gente começou a perceber que realmente tinha uma estrada, sabe? Que tinha uma afinidade, que era o grande desafio. A gente até se falou no início, cara, será que a gente vai dar conta de unir as ideias? Como é que é isso, né? Porque é uma coisa tão subjetiva, né? Mas a gente encarou muito como um somando ao outro, né? Um contribuía com uma solução, o outro vinha e incrementava essa solução. E aí que a gente percebeu que eram 2 cabeças, né? E não uma só. Era uma soma, né? Exato. Era uma soma. Inclusive, se passasse um pouco ou se deixasse de ser arrojado o suficiente, estava o outro ali para
para poder dar uma complementar. freada, né? ou dar uma levantada, exatamente. E pensando aqui agora, eu acho que essa coisa da gente ser contemporâneo, né? Ter tido essa experiência fora do Brasil, então ter a paixão pela arquitetura, porque somos dois apaixonados, né? Então eu acho que isso somou, né? Porque Muito. quando a gente falava dos arquitetos de fora, naquela época não tinha internet, né? Era livro, né? Exato. Então, quando a gente, é aquele arquiteto, cara, aquele cara é demais e tal. Então, eu acho que foi uma soma mesmo, era uma pesquisa mútua, né? Não, realmente foi muito prazeroso. Esse começo foi muito prazeroso. Continua sendo, né? Mas eu digo assim, para começar aquele desafio, e até continuando, acho que o que você nos perguntou também, né, Manuel? Como que é esse desafio do começo, né? Cara, foi muito na raça mesmo. No amor, né? No amor pelo que a gente faz. Pela empresa, E pelo na projeto. raça, porque a gente chamava do terceiro horário. Eu tinha o meu dia a dia com meu pai e meus irmãos na Loft, que tinha acabado de ser fundada, e o Juliano, como ele falou, na Florence. Como fazer o Costa Veras nascer se não tinha tempo? Cara, a gente chegava em casa, comia alguma coisinha e ia para o terceiro horário. A gente ficava de 6 às 9, 9h30, todos os dias. Ou seja, você estava naquela terceira jornada já cansado, mas aquele sonho, né, alimentava e fazia a gente realmente querer mais. Aí deve ser um baita desafio, né? Porque assim, você ir para um extra de expediente, às vezes num operacional, numa demanda que requer, né, algo menos criativo ali, de menos inovação, de soluções e tudo é uma coisa. Agora você tá ali com solução de projeto, criação, né, depois do horário de expediente, já cansado. E, assim, uma coisa é você fazer isso de forma esporádica também, outra coisa é você ter que fazer isso como uma rotina de trabalho para poder colocar o negócio de pé, né? Sim, Falou tudo, sim. cara. Falou e tudo. a gente não tinha nenhum arquiteto conosco na época, Não. né? Então era nós dois, então era... Eu ia comentar exatamente isso. Fazia a criação, o executivo, servia o cafezinho. Era. Não, e esse comecinho era no lápis, né? A gente ainda é da old school, né? Vamos chamar assim, porque a gente gosta de desenhar, pegar na lapiseira. Mas eu lembro que rolava uma combinação, né, Roli, que de sair um croquis. Durante o dia, eu arrumava um tempinho e ele também para passar isso já para um AutoCAD, um programa, para a gente conseguir refinar esse desenho. E à noite debater se ele ficou bom ou não. E era a gente, cara. Cruzar, cabecear, fazer o gol. Era tudo ali nesse momento das 6 às 9, sabe? Isso durou... É isso que eu ia perguntar, e quanto que a empresa deu essa virada de chave, assim, de... Cara, foi um crescente, né? Porque daí, quando o volume começou a aumentar, eu tive que sair da Florence, porque realmente, eu até brinco, foi tipo uma mixagem de música, né? Eu fui abaixando em um e aumentando em outro. O Luciano da Florence acabou virando grande amigo nosso e super encorajava a gente, já via naquele momento ali, não, vocês estão indo muito bem, vocês têm um mundo pela frente aí. E aí eu fui diminuindo o volume ali, porque nessa época o Bruno tinha a complementação do salário dele da Loft e eu ainda precisava contar um pouco ali, porque eram poucos projetos, mas foi uma mixagem, então, muito bem feita, porque aí eu consegui sair da Florence, a gente foi, então, para um período integral. E aí os projetos foram aumentando, né? Eu lembro que em 2010, talvez, né? Nós estamos em 2003, né? Ou seja, 2010 eu lembro a gente fala dos turning points, né? Uns momentos chaves, assim, que eu lembro, que foi a casa da Dona Clélia, né? Da Jane. Sim. Que foi uma casa que a gente fez ali em Goianápolis, era uma casa de fazenda. E talvez foi a primeira casa que a gente fez que se destacou até mesmo para nós, assim, da gente olhar e falar, cara, essa casa ficou demais, né? Era uma senhora, a filha dela tinha sido arquiteta. Eu digo que tinha sido porque ela já não trabalhava mais com arquitetura, mas era uma mulher de muito bom gosto e muito exigente, então ela realmente levou a gente num limite muito bacana que fez a gente realmente fazer uma casa até hoje, né? A gente olha e vê que a casa realmente ficou realmente fora da curva. Muito bacana. Então, eu acho que em 2010 a gente entendeu que realmente a gente tinha um traço um pouco diferente aí do convencional e que podia levar a gente mais longe, né? A gente está falando de 7 anos, né? 2003, 2010. Nesse período, mano, eu acredito que a gente já tinha uns 2 ou 3 colaboradores com a gente.
naquele regime de estágio ainda, né? Porque precisava realmente dessa força operacional, mas era pouca gente, né? 2 pessoas talvez. Esse comecinho foi muito assim, a gente tinha uma salinha, né? E a gente ficava nela, nós 4 ou nós 5. Eu lembro muito bem desse número. Isso, é isso aí. Pela disposição do espaço que a gente tinha. E a partir dessa virada de 2010, aí os projetos de maior porte começaram a aparecer com mais força, né? Porque você faz um projeto bem sucedido, né, Manuel? E divulga ele direitinho, aí a gente começa a receber retorno. Vai indo na indicação, vai crescendo essa Exato, base. Exatamente. E a gente falou de 7 anos, porque na época, né, de novo, não tinha internet, não tinha Instagram, então esse tempo da virada era longo, né? Porque uma casa entre o início de um desenho e a casa pronta, vamos dizer aí no mínimo 2 anos, né? E aí para um amigo ir naquela casa e falar, pô, que casa linda e tal, quem são os arquitetos que eu vou construir também? Por isso que, lento, que não é rápido, né, cara? Então você põe 7 anos, hoje existem atalhos, né? Você faz, fotografa, põe, se for realmente bacana, viraliza. Né? Exatamente. E aí realmente... Já faz com o próprio projeto, né? Não precisa nem ser com a obra pronta, né? Pronta, então isso aí já auxilia. Exatamente, você já divulga antes. Agora, como que foi esse movimento de ampliar os segmentos? Porque hoje vocês atuam, inclusive no segmento da incorporação vertical, né, com vários projetos, enfim, a gente olha lá o portfólio de vocês no site da Costa Veras e vê uma série de projetos, uma série de empreendimentos. Até olhei lá e, curiosamente, para quem é da época da Fiction, né, vi lá que tem obra de vocês verdade. da Fiction aqui em Goiânia, para quem conhecia. Então, legal. Uma série de outros pontos comerciais conhecidos aqui da cidade, Posto 15. E aí, estando nesse ambiente, casas em condomínios fechados e assim, projetos referências nesse segmento, incorporação vertical, e nessa incorporação vertical tem residenciais, tem comerciais, como que segmentar tudo isso dentro da estrutura da empresa? Olha, Manuel, é realmente parte da trajetória, né? É a gente aprender fazendo, né? Eu gosto muito de falar isso, porque não existe muita fórmula, né? Não existe uma cartilha para você seguir e no dia seguinte você já faz, já é. Você aprende fazendo mesmo. Com a gente não foi diferente. A demanda fez essa necessidade, né? A quantidade de projetos aumentando e esse desejo por fazer outras tipologias também aumentou. E foi natural, porque foram pedidos que foram chegando através de indicações e de desejos dos clientes também, né, de ter a nossa assinatura, não só na casa deles, mas também nos negócios, também em outras vertentes, né? Então isso fez com que a gente começasse a entender ou tentar entender como é que funciona uma empresa de arquitetura, né? E não só mais um escritório comum, mas sim uma empresa. Então foi a partir dessa necessidade que a gente começou a se estruturar para isso, né? Outra coisa que foi muito importante para nós, eu acho que você vai confirmar, Ruli, infelizmente foi uma grande tragédia o que a gente viveu aí na Covid, mas para a arquitetura foi também uma viradinha de mesa, porque houve uma necessidade tremenda, enorme, no cenário, né, no modo de vida e no comportamento das pessoas, houve essa necessidade de que a gente, como arquiteto, pudesse atuar junto para fazer a vida das pessoas se transformar ou melhorar, né? Então, na pandemia, houve uma demanda assim, gigantesca por novas casas, por novos espaços. Muita gente indo para condomínio fechado, saindo de prédios, né, de casas de rua, às vezes, querendo casas maiores, espaços maiores. Exatamente. Então, eu comento que é uma tristeza pelo cenário, pela conjuntura global que todo mundo viveu, mas que no contexto particular, para nós, foi mais uma virada de chave dentro do escritório. Eu acho que posso complementar, né, falando do vertical, né, Manuel, que o primeiro projeto que a gente fez, os primeiros projetos foram para Loft, que então, família do Bruno,
E aí eles construindo prédios, né? E desde o primeiro prédio, né? Aliás, eu acho que você já, ali no comecinho, já fazia uns prédios pro seu pai, né? Eram prédios de 4 andares, sem elevador, Aparecida de Goiânia, coisas mais comportadinhas, mais econômicas, né? Porque meu pai sempre teve esse pé no chão de ir devagarinho, negócio por negócio. E aí foi quando eu tive essa primeira experiência com o vertical. Não era um vertical, né? Uhum. Mas era um começo de habitação seriada, né? E aí eu lembro que quando a gente já estava junto, veio o Ecoliving, né? Sim. Não, Ecoliving... Ecoliving ali no Bueno. No Ecovilágio, né? Exato. Ecovilágio ali na BR, no né? Jardim Bela Vista. Jardim Bela Vista. Parque das Laranjeiras ali. E eu lembro que quando aconteceu, tinha Clara Loft ali do lado, né? Que a gente via o movimento de prédio acontecendo. E talvez para o Bruno, ele já tinha esse pouco de know-how. Para mim foi interessante. Falei, caramba, fazer prédio, né? Uhum. Porque realmente é uma outra linguagem, né, cara? É arquitetura. Hoje, depois de poder dizer que a gente já domina um pouco ali do desenho, né? E tudo tem a ver com proporção, com equilíbrio, né? Com as formas. Então, é uma complementação, né? Não que seja totalmente diferente. Por isso que a gente vê, às vezes, alguns arquitetos até que são extremamente residenciais. A gente vê isso acontecendo, às vezes, em São Paulo, né? Um arquiteto que você só vê fazendo casa, fez um prédio. Então, claro, o formato do desenho é diferente, o know-how é diferente, mas a linguagem, ela tá ali, tá junto, né? Então, foi bacana porque a gente começou a fazer prédio ali, caseiro, vamos dizer assim, Sim. né? Eu acabei me considerando da família, né? O seu Gileno me tratava bem demais. Super. Então eu me considerava da família ali e aí fazendo esses prédios caseiros, né? E aí depois, aí sim, veio o Ecovilágio, né? Sim. O Ecoliving e por último o Sinfonia. Isso. Que aí eu diria que foi o prédio que abriu aí realmente as portas, Escancarou, né? Escancarou. Até pela própria fachada, né? Eu sempre, né, a Loft é a nossa cliente na Dome, já lançamos empreendimento juntos. E a gente sempre reforça a característica do Sinfonia e esse marco, né? Assim, já conversei com várias pessoas do mercado, com os corretores, dentro das imobiliárias, e o pessoal sempre tem essa referência como, se não a mais, uma das mais icônicas fachadas da cidade, enfim. Então, foi realmente um empreendimento que marcou o nosso segmento aqui, né? Foi. E até bacana. Falando aí de desafios, né? Entre o desenho e a incorporação, a gente teve um pouco mais de liberdade ali, talvez, por ser de casa, justamente, né? Exatamente. A Loft tinha os seus parceiros, mas a gente teve uma liberdade de poder abrir mão de certos metros quadrados pelaquela fachada, né? Aqueles cantos arredondados. Então, um custo mais alto de construção, um desperdício, vamos dizer assim, daquele metro a mais que você poderia ter com a quina, mas que gerou um projeto diferenciado, icônico, né? Então eu acho que é um equilíbrio, né? Não dá para arrojar demais, senão foge aí até de um valor de lançamento e tal, mas ao mesmo tempo a gente viu que abrir mão pela qualidade máxima, o resultado é positivo, né? E a gente percebeu, Manuel, foi muito interessante, porque foi ali que a gente viu realmente o poder da arquitetura como ferramenta, inclusive comercial, né? Porque até então a coisa era mais racional. A gente tem bons projetos na cidade, projetos icônicos, bons profissionais, mas quando a gente percebeu que a volta da curva, a distorção que a gente criou ali naquela fachada, o movimento, né? Aí a gente viu que dava para ir além, sabe? E aí não só isso, o sucesso que a comercialização desse tipo de produto trouxe foi a comprovação, foi o carimbo dizendo assim, cara, dá para fazer coisa boa, com arquitetura boa, arrojada até certo ponto, e de sucesso comercial também. Bacana. Para quem tá curioso aí, é até bom a gente colocar depois para quem tá vendo pelo YouTube a imagem da fachada e tudo, né? Porque vale como referência. Agora, uma dúvida que eu tenho é como lidar com esses tipos de clientes diferentes dentro dessas segmentações, porque quando a gente fala de comercial, tem uma questão de timing, né? Pô, eu preciso inaugurar o meu comércio, a minha loja, o meu restaurante em tal data, né? Pegar o período de férias, enfim. Então tem uma pressão
muitas vezes por tempo muito grande. Então, uma característica de projeto numa vertente. Quando a gente fala de residencial, muitas vezes podem ter aqueles clientes totalmente detalhistas, aí na hora que o negócio está pronto quer mudar tudo, eu não gostei, refaz, enfim, principalmente vocês que atuam no segmento de altíssimo padrão. E quando a gente vai para a incorporação, aí entra essa racionalização que você colocou, Juliano, de ser mais detalhista na conta, na vírgula. A gente está vivenciando muito isso, né, em projetos que a gente tem desenvolvido juntos. Opa, peraí, refaz aqui, ajusta isso. Não, ainda não tá, vamos ajustar, vamos melhorar, vamos mudar aqui a concepção do produto. Como que é, assim, dentro do escritório, ter que lidar com todas essas cabeças e esses mundos diferentes? Eu acho que começou da gente nunca se limitar a não fazer alguma coisa, né? Você falou da fiction, né? A gente nunca tinha feito boate antes. Cara, e foi bacana porque... acho que o Bruno falou bem, né? De aprender fazendo. Como exemplo, a Fiction, nós fomos para São Paulo e visitamos 15 boates lá em 3 dias, né? Então tinha aquele olhar ali de entender como é que era o fluxo, como é que eram as aberturas, como é que funcionava. Uma coisa que eu coloco muito, já falando um pouco do comercial, é que o cliente que conhece, né? Porque é raro aparecer aquele cara que quer abrir uma boate e nunca mexeu com aquilo, né? Então o próprio cliente já tem um certo know-how. Então é realmente fazer a 4 mãos. Então você traz o desenho, a estética, a função e bate aquela bola ali para que a coisa realmente fique funcional, né? Então, pensando em comercial seria isso e nós fomos tendo que se adequar, né? Sim. Hoje, inclusive, o escritório ele é dividido praticamente em 2, que a gente chama de vertical e horizontal. Vertical, realmente, edifícios, né? E aí, a diferença entre um edifício comercial e um residencial, claro, é óbvia, é nítida, mas em termos de criação, não tem tanta diferença assim, né? O processo é parecido. O processo é muito parecido. E dentro do lado horizontal, aí sim, você tem muita razão quando você diz que o timing é muito diferente, né? É curioso que a gente está fazendo a casa de um construtor aí, a casa do dono de uma incorporadora aqui de Goiânia, e a equipe de arquitetura dele, ou seja, a equipe de arquitetura da empresa vertical está recebendo os projetos da residência. E foi curioso porque no começo a gente até colocou, eles estavam com uma certa cobrança, uma certa restrição, e a gente teve que dizer, casa é como se fosse uma alfaiataria, você desenvolve detalhe que às vezes num prédio não é possível, né? Então, realmente, a gente teve que se adequar a cada um, mas ao mesmo tempo são complementos, né? Por exemplo, a gente teve que migrar para o Revit, né? Que é um programa de desenho já com a tecnologia BIM, principalmente pelos prédios. Hoje o escritório inteiro desenha Revit. Então, o que vai dando certo em cada área, a gente vai sendo adaptado. Tem os pontos sinérgicos ali que vocês acabam desenvolvendo para o todo no escritório. Exatamente. E o que vai puxando de um lado e que faz sentido, a gente traz para os outros, né? Então tem coisas muito particulares, mas tem coisas que são comum. E aquilo que eu falei antes, a criação, né, o equilíbrio, ela acaba permeando todos os projetos. Algo que nos ajudou muito nisso também, Manuel, foi o fato da gente vir de um mercado mais horizontal, que o escritório começou a se despontar com as casas, né, que a gente vinha entregando. Essa experiência com a planta da casa, com o alto padrão, nos deu muita cancha, assim, muito conhecimento para trazer isso para o vertical. Então, isso nos deu, né, Juliano, foi um exercício tremendo para que a gente pegasse aquilo que a gente já vinha fazendo com uma certa desenvoltura e trouxesse esse conhecimento para uma planta mais racional, que seria repetida, que atenderia um mercado diferente, né, um mercado, atenderia um lado mais comercial, né? Então, foi muito interessante essa migração e como que o conhecimento em uma tipologia ajudou a desenvolver a outra. Eu até diria que, até atendendo aí os incorporadores, né, a gente pôde colocar a visão do cliente final. Como a gente fazia casa,
a gente tinha um contato muito próximo com o morador. E às vezes numa incorporação você tem um contato, muito importante também, mas diferente da equipe de venda, né? O que a equipe de venda acha que vende. E tanto é que no Sinfonia a gente teve um pouco mais de liberdade de poder dizer, mas o cliente está pedindo área de serviço maior. Quartos maiores, a sala está ficando gigante e os quartos são muito pequenos, né? Então, vamos entregar um quarto que cabe uma cama de casal, por exemplo, que não fique cama no canto da parede. Exato. Esse tipo de layout que a gente já desenvolvia nas casas, é o que eu quis, né, talvez, exemplificar, é o layout que a gente trouxe para o vertical. Com essa necessidade do cliente final. E a gente começou a dizer isso, mas o cliente pede isso. Inclusive, como a gente faz também customizações de apartamentos, a gente ouve muito isso. Pô, o prédio tem... Aliás, o apartamento tem 400 metros, mas os apartamentos, os quartos são pequenos. É a cama, a escrivaninha, um armarinho e acabou, né? Então, por escutar o cliente final, a gente conseguiu trazer mais informação para a venda do produto, né? Então é isso. Eu acho que tem as suas particularidades, mas é uma engrenagem que eu acho que o todo ajuda muito. A experiência de conhecer, né, essas tipologias todas agregam quando você faz uma só, né? Agora, vocês colocaram aí sobre essa questão de trazer, né, soluções e elementos do segmento que vocês mais atuavam ali, de casas de alto padrão e tudo para incorporação. Agora, como conjugar essa parte dessa arquitetura autoral dentro da incorporação imobiliária, né? Porque acaba que nas casas, principalmente segmento de mais alto padrão, né? Isso eu conheço aí uma parte do portfólio de vocês, a gente vê uma série de soluções, né, com arquitetura bem diferente, né, com soluções arquitetônicas bem diferentes. E quando a gente vai para o segmento do vertical, muitas vezes a característica do produto já não permite tanto, você já tem que ter uma fachada com linhas mais retas, sem tantas, né, soluções. Como casar isso dentro da incorporação? Sim, você falou tudo, Manuel. Eu acho que cada tipologia tem a sua liberdade e a sua possibilidade de acontecer, né? No vertical, eu acho que a gente trouxe muito aplique, né? Muita leveza em termos de elementos que a gente pudesse agregar ao corpo do prédio, né? Isso é uma característica econômica e que traz um certo movimento sem precisar de tanto arrojo estrutural. Estou falando de alguns empreendimentos. Por outro lado, outros empreendimentos que a gente também tem aí na prancheta vieram do contrário. Eles vieram primeiro de uma volumetria expressiva para depois entender como é que ia se resolver isso internamente. Então a gente teve esses dois caminhos aí, vem trabalhando com esses dois caminhos nessa trajetória vertical, né? Uma planta bem resolvida, que a fachada a gente tem que trazer elementos que a gente aplique e faça ela acontecer, e uma volumetria muito arrojada que a gente faça a planta virar a consequência dela. Então, mais uma vez, foi aprender fazendo, né? Agora, como resolver esses dois lados? Aí foi a nossa experiência, as nossas pesquisas, o próprio incorporador, às vezes, trazendo um tema, trazendo algo que ele pesquisou que poderia virar uma tendência e a gente agregou isso no desenho. Cada caso veio trazendo um caso específico, né? Mas talvez sejam esses dois caminhos, né, Juliano, que fez a nossa expressão se manifestar no vertical. Eu acho que a gente teve a sorte ou a competência de ter tido clientes diferentes no vertical e que fizeram a gente explorar esses dois lados, né? Então, a gente experimenta aqui em Goiânia uma competição muito acirrada, onde qualquer centímetro quadrado a mais tem que ser aproveitado. Então é o que o Bruno falou, a planta tem que ir no limite e você resta aqueles 60 centímetros que você tem de folga ali para criar esses apliques, né? E aí, sem dúvida, existe essa arte para fazer com que só aquilo já dê uma característica bacana para o prédio. E a gente teve essa outra chance de atender um cliente que trabalha em Rio Verde, que aí é um mercado diferente, né? E sim, aí era até o tema desse complexo de prédios que a gente está fazendo lá, chama Dubai.
foi bacana, porque eu e o Bruno tínhamos ido a Dubai há pouco tempo, quando apareceu, a gente até ficou surpreso. Pô, Dubai, Rio Verde. Mas aí a gente já sabia do poder, né, da região, da cidade, e a gente achou muito bacana, porque tem aquela expressão goiana, né, de que não sei se é goiana, mas a gente usa muito aqui, que o olho do dono é que engorda o gado, né? E aí a gente viu que lá em Rio Verde era bem isso. O dono de fazenda, ele tem que estar próximo da fazenda dele. Então, em vez dele... Inclusive, ele pode até ter casa em São Paulo, casa em Nova York, mas em vez disso, por que não ter uma grande casa, um grande prédio lá perto da fazenda deles, né? E aí, por uma questão lá de estratégia deles, eles conseguiram, então, desenvolver projetos realmente mais volumétricos, como o Bruno colocou. E aí a gente teve essa chance de explorar esse outro lado, né? Esse outro formato, que é criar uma volumetria muito interessante e depois trazer a função para dentro dele. Então foi muito legal, cara, porque a gente está tendo no escritório, então, essas duas possibilidades, né, que acabam se encontrando. Que fase que está o Dubai? O Dubai, ele tá com 2 lá, vão ser 4 prédios. 2 deles já estão ali na 15ª laje. Na verdade, o residencial está na 15ª, o comercial na 10ª. O comercial deve passar o residencial, porque as lajes são menores. A previsão de finalização, se não me engano, é dentro de 2 anos. E como que foi o desafio de desenvolver isso? Porque até depois era bom colocar também a imagens aí do Dubai, porque realmente é um projeto diferente. Aí eu queria até entender se na incorporação vertical é o projeto mais desafiador que vocês já tiveram aí, porque é um projeto com, né, muita curva ali e tudo, então um design diferente todo ali da fachada. E como desenvolver isso para chegar no ponto de executivo, com os complementares, com todo o time multidisciplinar ali do projeto. Eu acho que talvez seja o mais desafiador, sim, né? Em termos técnicos de projeto, né? Sim, sem dúvida. A turma da engenharia aí, né, você pode dizer melhor, mas, cara, o que a gente aprendeu ali, isso eu até aprendi com o mestre Hirata, né? Ele dizendo que é até mais barato você construir 2 prédios de 30 andares do que um de 50, em termos de estrutura. Então foi muito curioso. Tanto os 2 prédios que estão sendo levantados já tem 50 andares. Então, o residencial foi curioso, porque inclusive nessa parte da compatibilização, Manuel, que você falou, quando lançaram a estrutura, a gente está acostumado a encaixar pilar em parede. Cara, os pilares tinham tamanho de banheiros. Até quando colocou, a gente olhou e falou, cara, como é que vai resolver isso? Tá fora de escala, né? Tá fora de escala, tá errado. E a gente teve que criar o que a gente até falou de um exoesqueleto. A gente teve que trazer a estrutura para fora da planta, porque ela estava inviabilizando a planta. Então, foi a solução, acho que quase a única possível, foi realmente mexer bastante ali para que a estrutura caminhasse para a periferia. Claro, algumas coisas ainda acontecem no meio. Teve a questão do túnel de vento também, né? Exato. Outra coisa que a gente aprendeu nessa hora, porque, claro, qualquer prédio muito alto, ele pede isso, mas essa coisa de ir para túnel de vento, eu lembro de estar numa reunião com o pessoal lá na Austrália, não sei por que não sei se é porque eu acho que tem poucos aí no mundo, mas quem estava fazendo esse teste de vento era o pessoal na Austrália, e o pessoal falando de vórtice. Eu lembro de sair da reunião e falei, cara, parecia que eu estava numa reunião com a NASA, falando de vórtice, foguete. Mas, enfim... Isso trouxe até uma mudança, né, de solução naquelas abas laterais. Exatamente, porque... Teve que fazer algumas aberturas para o vento passar, sabe? Porque elas estavam trabalhando como velas ali, né? E que para a estrutura não é bom, né? Não é bom, cara. Então, foi muito bacana. Então, foi um projeto complexo. E, de novo, fazendo e aprendendo, né? A gente sabe que hoje, desenvolvendo um projeto de 50 andares, sem dúvida... a engenharia estrutural deve ser consultada de início, porque realmente... As interferências são muito grandes. São muito grandes. Então, uma coisa que eu também vejo que o Dubai nos trouxe, né, Manuel, foi a gente mesmo enxergar que a nossa arquitetura tem tanta variação, tanta força, que a gente não consegue fazer um prédio igual ao outro. Pelo contrário, se você vê os nossos cases aí espalhados no mercado...
cada edificação tem a cara do negócio, né? Então eu acho que isso é uma baita de uma qualidade. A gente tem repertório, demonstrou que tem repertório para atender diversas situações de mercado, de marketing, de comércio, né, de tipo de empreendimento. O Dubai é bem isso, né? É a quadra que tem 4 torres ali, e você percebe que cada uma com a sua característica, mas que no todo você percebe que é realmente uma coisa só. Foi bem interessante essa observação que eu venho tendo ali à medida que o projeto vem subindo, né? Que a coisa vem sendo executada. Isso é um cuidado que a gente tem grande, né? Porque a gente escuta muito, às vezes, do cliente residencial, pô, eu ando nos condomínios e as casas são todas iguais, né? Então é um cuidado enorme que a gente tem de ter a nossa linguagem, porque acaba que o cliente... A gente já teve cliente que chegou e falou assim, eu quero uma casa igual àquela que vocês fizeram. Adorei tanto que eu quero igual. Aí a gente naquela saia justa, Igual. Vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor, aquela casa já passou, a gente já evoluiu, a gente até brinca que arquiteto evolui, né? Como um vinho e tal. Sim. Então, existe ali um traço que de repente dá para se ver que é um projeto nosso, mas a gente tem muito cuidado de realmente tentar fazer cada projeto único, né? único. E aí, quando a gente leva aí para as incorporações, né? É fundamental que exista essa riqueza, essa exclusividade de desenho, né? Para que realmente não haja essa repetição. Então muita pesquisa, né? Hoje facilitou. Sim. Eu falei que a gente é da época do livro, hoje nós estamos nadando de braçada, entrando descobrindo quais são os melhores prédios aí do último ano. Então a gente gosta muito dessa pesquisa, e a pesquisa é internacional, né? Hoje a pesquisa é mundo, né? Esse era um outro ponto que eu queria ver com vocês. Porque vocês têm muito essa questão da referência internacional, tanto pelas experiências que vocês tiveram fora do país, e eu acho que não sei se foi uma coisa direcionada por vocês junto ao cliente ou foi uma coincidência, mas que vocês atenderam lá a Souza Andrade com o Maná e os projetos todos com alguma referência internacional, Gaudí, Singá de vocês, né? Cinque Terre também. Sim, também. Então, vários empreendimentos, né? Com essas vinculações. Depois veio o Dubai. Como que é isso, assim? O que trazer de referências internacionais? O que ter de referências locais em termos de arquitetura? Quais são as principais diferenças que vocês enxergam nesses mercados? Nesses casos específicos que você citou, Manuel, a referência ou o tema, vamos chamar assim, veio do incorporador. Já estava com aquele desejo na cabeça, queria fazer algo naquele espírito, naquele clima, e aí trouxe o tema, botou na mesa, vamos trabalhar em cima dele. A questão do Dubai, que o Juliano comentou, e foi uma coincidência também que aconteceu em específico comigo, eu tinha acabado de chegar do Dubai, foi a coincidência da gente ter chegado de viagem de lá. Meses depois veio esse desejo do incorporador fazer algo nessa linha de Dubai, e aí veio dele também, né? Eu lembro do Gaudí, eu tinha acabado de chegar de Barcelona e foi assim, a questão do mês seguinte, o nosso cliente falou, quero fazer alguma coisa inspirado nesse arquiteto catalão. Eu falei, nossa, não acredito, tudo fresco na cabeça, sabe? O anjo da guarda de vocês tá forte. Então, assim, foram a gente tem uma desculpa também, né? Que a gente tem que viajar muito, né? A pesquisa faz parte. Na verdade, a pesquisa é um pretexto para a gente poder viajar, né? Um bom pretexto. Exatamente, tem que estar sempre viajando, né? Mas, assim, quando não vem essa demanda pelo incorporador, aí a gente entende entre nós aqui na hora do traçado, do desenho, e junto com... Sempre tem uma equipe ali da incorporação perto da gente e a gente procura tirar deles alguma coisa que possa vir do marketing ou de algum tema que eles já queiram que a gente explore. Ou até mesmo de uma cor, do nome, o próprio nome do empreendimento. Se já houver um nome em desejo, cara, vamos tentar extrair desse nome alguma coisa que traga o desenho, né? Então é essa busca do nosso lado de tentar criar esse link entre o negócio e a arquitetura de uma forma que faça coerência, que faça sentido, né? E do nosso lado lá a gente faz um briefing com o cliente e depois
na apresentação tem ali o mood board, né, as referências, e aí o cliente gosta muito porque como a gente tem essa pesquisa, essa curadoria de projetos mundiais, é fácil ver ali na hora dessa apresentação o cliente se identificar, pô, aquilo ali é lindo, não conhecia isso aqui é bacana. Então, trazer para o cliente esse repertório aí ajuda demais, né? Então, é uma mistura do nome que ele espera, né? Até mesmo do valor que se quer investir nesse projeto, né? Do desejo que às vezes ele tem, mas ele não sabe expor direito, aí ele solta alguma sementinha, a gente pega ela e planta ela, né? Então e leva a proposta. E leva a proposta. Exato. Muita referência em jogo, e aí às vezes escolhe uma e ela, de repente, é a vencedora, que ela vai ser desenvolvida. Então é muito pontual isso, sabe, Emanuel? A gente considera que é uma das grandes responsabilidades nossas, né, velho? Demais. De não só desenvolver o produto, mas chegar com a ideia certa para o cliente, né? Para que ele, então, realmente, pô, é isso que eu quero. Exatamente. Então, é por aí. E vocês, assim, toda essa experiência, toda essa vivência internacional e conhecendo também mercado nacional, o que é a leitura de vocês da arquitetura de Goiânia hoje, a representatividade dessa arquitetura frente ao cenário imobiliário nacional? Cara, realmente, a gente tem uma experiência boa e a gente tem tido a chance de fazer projetos fora de Goiânia, né? Eu posso dizer 2 casos aqui, Salvador e São Paulo. A gente teve muito em Salvador e em São Paulo nesses últimos 2 anos, e aí é curioso, né, cara? Eu poderia dizer que eu não tenho os dados aqui, mas visualmente, né, olhando para a cidade, se brincar, a gente tem mais lançamento no setor marista do que em Salvador inteira. São Paulo um pouco diferente, né? Já é uma cidade mais cheia já, você vê um ou outro lançamento apertado ali no meio daquele tanto de coisa, mas eu diria que a gente está vivendo um momento, e aí sim os dados trazem, né, cara? Goiânia está com um movimento muito forte aí da arquitetura, da construção. Ano passado foi o 3º maior mercado do Brasil. Aí, ó, só perdeu para Rio e São Paulo. Aí, ó, então, realmente a gente vê na cidade, né? Em regiões aqui de Goiânia que a gente olha e realmente dá para contar 10, 15 prédios acontecendo. E aí eu diria que a arquitetura está acompanhando esse movimento, né? Sim. A gente vem vendo prédios cada vez mais arrojados, mais bonitos, mais funcionais. Tá alto, né? O sarrafo está alto. Exatamente. Né? Vai ficando cada vez mais. Né? Arquitetos de fora, inclusive, projetando em Goiânia. Então, eu diria que a gente está fazendo um bom trabalho aqui. Eu acho que os arquitetos entregando bons produtos, né? Os incorporadores, construtores executando muito bem. Então, eu acho que a gente está... Antigamente, né? O Bruno que veio do Rio, a gente estava conversando hoje, né? Foi. Sobre isso, né? De que de repente a gente tinha aquele como é que é? Aquela síndrome do vira-lata, como é que a gente fala isso, por aí, né? exato. Você acha que o goiano é pior do que o resto, né? E o Bruno com os amigos dele lá do Rio, hoje a gente estava brincando que o Bruno é que tira onda com ele, cara. Vocês estão aí no Rio, estão presos aí nessa história, shopping e praia, né? E aqui bombando. E aqui bombando e tal. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que isso está dando para sentir cada vez mais, né? E aqui tem uma característica diferente, que é essa questão da verticalização, do adensamento dos terrenos, né? Isso também acaba criando soluções que chamam a atenção do mercado de uma forma geral, porque se a gente for olhar para o Brasil como um todo, São Paulo, né, eu tive essa experiência lá por um bom tempo, e tem um limite de adensamento bem mais restritivo do que o daqui de Goiânia. Várias outras cidades têm mais ou menos no mesmo nível de São Paulo, ou às vezes até maior, né, se adensando menos no terreno. E aqui em Goiânia, agora com o novo plano diretor, isso deu uma reduzida, mas mesmo assim ainda é um adensamento alto, o que faz com que a gente tenha essa característica também dos arranha-céus na cidade, tudo, prédios altos, enfim. É isso que vocês veem nessa visão e essas pesquisas que vocês fazem aí frente ao mercado. Olha, Manuel, isso que você falou é muito importante, porque você vê, a gente sempre tratou o volume vertical de uma forma muito cuidadosa, com a preocupação, Manuel, de não ser só um edifício de fachada frontal. Né? A gente sempre
fez questão de trabalhar os 4 lados. Eu sei que isso é um desafio, porque gera custo, a gente entende, mas você perceba que quanto mais esse volume fosse destacando, mais vai ser necessário isso. E a gente sempre defendeu. Hoje eu tava andando na cidade e eu tava reparando isso, cara, assim, falei, nossa, mas que distonância, assim, que diferença entre uma fachada lateral, uma fachada olhando um prédio em específico. Exatamente. Aí, assim, a fachada frontal numa característica ali, tudo, e a lateral ali, aquele chapado, né? cheio de esquadria, quadradinho e tudo, você fala, cara, mas, assim... Sinfonia mesmo, que a gente falou agora há pouco, se você passar lá no Marista, mesmo ele estando ali já espremidinho entre outros blocos, você percebe esse refinamento nos 4 lados. A gente até brinca que a fachada posterior parece, inclusive, a frontal. O tanto que a gente teve cuidado com isso. E o tanto que isso agregou valor ao produto, sabe? A gente entende o lado do incorporador e sempre vamos ter parceiros. O que eu quero dizer é que se houver essa possibilidade de esculpir melhor o volume, a gente vai encarar. Sabe? Até porque é uma responsabilidade que a gente tem com a própria cidade, né? Com certeza. Porque você faz uma casa dentro de um condomínio, bom, ela está ali relativamente escondida, né? Mas um prédio com 30 andares, pô, você vê ele muito de longe. Então, é uma coisa vira que a gente ícone, aprende. Vira legado. Exatamente. Isso aí fica, né, cara? Então, é uma coisa que a gente aprende lá na faculdade, né? Ainda meio... uma coisa... talvez... Sonhadora, exatamente. Mas é isso mesmo, é um cuidado com o skyline da cidade, né? O skyline. E vai ser cada vez maior isso, porque, como você falou, está subindo. Isso vai gerar ali uma geografia diferente na cidade, né? Eu estive em Manhattan agora, no fim do ano, em Nova York, e foi nítido como a gente percebeu que o skyline de Nova York também está se transformando. Tem prédios de 100 andares, 120 andares. Você percebe ali pelo Central Park, aquela linha que nos anos 80 era diferente, tinha apenas o Empire State, o Chrysler. Cara, agora tem aqueles Park Tower, aquelas coisas lá totalmente numa outra linha, mais futurista e muito mais cuidadosa em termos de 360 graus, né? Eu gosto de pensar alto, Goiânia vai chegar lá já, viu? Aqui o arrojo tem, né? Do mercado, da cidade, da competitividade, da concorrência, enfim, agora é aguardar para ver. Agora, mudando um pouco aqui a vertente, a gente até estava conversando um pouco aqui nos bastidores, alguma coisa correlacionada, né? Que é o que eu queria trazer para vocês, o ponto do desafio da mão de obra que a gente tem no setor da construção civil. É o que a gente tem visto aí, é uma grande tendência ao processo de industrialização, soluções mais industrializadas, porque a mão de obra está cada vez mais difícil, cada vez mais cara no nosso segmento. Qual que é o impacto disso para vocês no âmbito da arquitetura? A gente tem que estar muito ligado e muito junto aí com a engenharia, né? A gente é muito aberto a qualquer tipo de solução. Essa coisa de pesquisar fora. Eu lembro até uma vez que eu tive na Alemanha e fui lá no prédio da fábrica da Mercedes. E é um prédio fantástico. Parece que você pegou um papel assim, esmagou e cada face daquela é uma janela, é uma esquadria. E aí depois eu acho que eu li que elas são mais de 500 peças, cada uma num formato. E pensar que chove e não molha ali dentro, né? Então, eu lembro de conversando com um amigo meu, engenheiro, e dizendo para ele, cara, é fonte de inspiração minha, mas talvez de frustração da engenharia, né, que a gente conseguiria fazer no Brasil, né? Então, eu acho que a arquitetura nessa hora tem que estar muito alinhada, de repente, numa pesquisa também aguçada, de poder dizer, estão sendo feitos prédios assim, ou usando tais materiais fora, e como que a gente pode tentar trazer isso para cá. Então, as tecnologias estão avançando muito rápido, né? Sim. Eu tenho talvez um desejo, né? Enfim, que eu acho que vai se tornar realidade num futuro bem próximo, que é transformar o nosso projeto numa linha de montagem, né, Manuel? E usar da tecnologia, né, como uma aliada para que todo o projeto seja desenvolvido num canteiro, numa fábrica, numa indústria e seja levada como um kit para apenas ser montado no canteiro, né? Eu acho que tem muitos países já fazendo isso. Sim. Né? Eu vi isso lá nos Estados Unidos. Da questão da pré-fabricação. Isso. E usar Mas assim, eu falo isso montagem. porque assim, aqui no Brasil a gente já tem algumas soluções
nessa linha. A parte de estrutura já tem algumas soluções, a parte hidrossanitária, até instalações elétricas, tem soluções nessa linha, mas o que eu falo da diferença, eu até sempre brinco, né? Isso foi uma semana que eu passei em Los Angeles, num curso lá na Universidade do Sul da Califórnia, de mercado imobiliário, né? De real estate. Sim. E aí era uma turma aqui de brasileiros da GV e tudo, que a gente foi para lá, e a gente foi visitar uma obra da própria universidade. E eles mostrando isso, essas soluções pré-fabricadas, de kits e tudo. E aí, de repente, aqui vai vir a instalação hidrossanitária e vai passar por esse furo. Mas aqui no Brasil a gente deixa ali um baita espaço para poder garantir essa passagem, que vai passar e que vai ter essa passagem ali. Cara, lá era assim, o furo para caber o tubo milimetricamente calculado. E a gente perguntou ele era professor e construtor, né? Era gente do mercado. Mas e aí, se vier errado e se não... Não, mas não tem o e se, assim, ele vai vir certo e vai chegar aqui como se fosse um Lego e chegar e só instalar. Porque é feito para dar certo. Então, existe essa diferença muito grande desse nível de profissionalização que ele já tem nessa pré-fabricação, né? Isso tem muito da cultura também, né, Manuel? A cultura de projeto, a cultura de negócio, né? De planejamento. De planejamento, eu ia falar isso agora. Tem uma... É uma verdade já, né? Não é nenhuma uma suposição, é uma verdade que em certos países lá fora, você gasta 1 ano projetando e 6 meses construindo, né? Ou seja, você demanda muito mais tempo nesse planejamento para que tudo seja realmente milimetricamente encaixado. Quando chega na obra, vai dar certo. Aqui acho que isso ainda não é muito possível, porque tem muitos negócios que aparecem assim da noite para o dia, tem que estar pronto amanhã, vão fazendo, é isso, e aí de repente o prazo não é tão aliado do planejamento. E a gente entende. O Brasil é um país muito mais sazonal em termos econômicos, né? Muito mais variável do que um país de primeiro mundo. Acaba tendo que aproveitar as oportunidades mais rápido. Né? Então, por isso que eu falo que às vezes a cultura e a geografia e toda essa questão econômica são às vezes fundamentais para um negócio ir para um lado mais de montagem ou não, né? Porque às vezes eles vão esbarrar aí nessas situações aí mais particulares, né? Até nessa experiência que a gente está tendo lá com o Dubai, né, um projeto muito arrojado, e ele teve que realmente vir se adequando ao que a gente tinha de tecnologia aqui para ser feito, né? Então, eu lembro que a gente tem essa grande aba lá, e a gente estudando como que seria o parafuso de encaixe da aba, né? E tentando melhorar aquele desenho, entendendo que a gente teria soluções, ao mesmo tempo ligado às patologias que isso aí vai ter no futuro. Então, a arquitetura tem que estar muito junto aí com a engenharia para poder não elevar o custo demais, usar a tecnologia, a mão de obra que a gente tem no Brasil disponível com custo, né, que faça sentido. Então, exatamente. Poder estar atento, ao mesmo tempo, o pé no chão, né? E essas são as principais tendências que vocês veem, ou tem alguma outra tendência de mercado nesse ambiente da arquitetura, aquilo que vocês têm pesquisado? De repente vocês veem fora e falam, nossa, isso aqui eu acho que no Brasil em breve, ou já estou vendo começar a acontecer. O que tem de tendência no segmento aí que vocês têm vislumbrado? Você fala em termos construtivos, em termos estéticos em geral, arquitetônicos, estéticos ou construtivos, enfim. A gente vê cada vez mais frequente o uso da proteção, né? Não é uma novidade, mas vem sendo uma solução mais viável, porque há pouco tempo atrás financeiramente ainda era muito pesada, né? Mas ela está se viabilizando. A gente tem um projeto em andamento aqui vertical, onde a grande maioria das lajes são protegidas, porque os balanços são maiores e tal. E a gente, há pouco tempo atrás, acho que isso não seria viável em termos de conta, né? E o uso do aço, né? Cada vez mais frequente também, como elemento e solução estrutural, até como elemento estético também. Talvez, falando de estética e desenho, as curvas, né? Muito arrojadas, né? Exato. A gente tem escritórios como o da Zaha Hadid que, cara, tá levando realmente aquilo a um extremo, não só ela, vários outros, né, Vergi?
E aí a gente ainda vê uma dificuldade de como executar aquilo aqui e até mesmo de projetar. Então tem muita coisa muito avançada fora e que ainda Está engatinhando aqui. Então, assim, realmente, esses projetos muito curvos. E aí, quando a gente fala disso, é legal de você ter dito, né, Manuel? Quando você perguntou lá como é que isso vai encaixar, é bem capaz que ele nem entendeu, né, a pergunta. Mas como assim, como vai encaixar? Não tem como não encaixar, né? Então... O que esse cara tá falando? Não vai encaixar como, né? Não tem chance de não encaixar. Vai encaixar. Então realmente, de como executar aquilo aqui, até porque realmente são tecnologias desenvolvidas lá e seria caro demais fazer aquilo aqui, né? A gente tem alguns exemplos lá em Copacabana mesmo, né? Tem um projeto arrojadíssimo que não foi para frente, talvez. O Museu da Imagem e do Som, ali na Avenida Atlântica. Exato. Uma tremenda frustração. O escritório é da Califórnia, aquele Disco, né? Diller Scofield. Eles começaram a obra e por uma questão de custo, de política, ou os dois juntos, a obra está parada até hoje lá. E é lindo, o projeto é super arrojado, diferente, curvo, cheio de rampa, todo, realmente. E a execução disso é complexa, né? Tem o próprio Museu do Amanhã, que é do Calatrava lá também no Rio, né? Estrutura metálica, muito aço, né? E que lá dentro você vê algumas coisas que não funcionaram muito bem, né? Então, realmente O desafio construtivo impacta muitas vezes essas soluções inovadoras. E às vezes ela vai para frente até porque o apelo estético é tão forte, né, Manuel, que esquece-se um pouco o problema que deu lá dentro, sabe? Então, acho que é bem isso, né? A imagem é tão vendedora, tão vencedora também, que, tipo assim, depois a gente vê como é que a gente vai fazer isso, né? Mas é isso. E fora, com muito dinheiro, você faz de tudo, né? Alguns mercados lá fora a gente está vendo isso nitidamente, né? Mercado chinês, o árabe. Miami estão dando mesmo, um jeito de fazer tudo, né? Miami mesmo, eu visitei lá o Thousand Museum, que é um prédio residencial da Zaha Hadid, que é fibra de vidro reenforçada, a estrutura. E ela é toda curva. E aí você vai descobrir foi um foguete, né? É um foguete. E aí foi desenvolvido o escritório de arquitetura junto com a NASA. Ou seja, estão criando elementos realmente, criando produtos, materiais. Então é a vanguarda, é o futuro, né? É o que está sendo desenvolvido e que até pelo custo altíssimo deve demorar um pouco chegar até aqui, né? Mais difícil, né? Mais difícil, sem dúvida. Vão ser negócios muito pontuais que vão aparecer de vez em quando. Balneário Camboriú tá revolucionando nesse aspecto, aí, né? Nesse lado aí. Enfim. Lá eles têm um nível de e uma necessidade, né? A gente até agora está não em Camboriú, mas estamos com clientes em Santa Catarina, onde a gente vai lançar empreendimento agora e nos próximos meses, enfim, então estamos estudando bastante o mercado, conversando bastante com o mercado de lá, e assim, os desafios técnicos de soluções e tudo que eles têm nos projetos diante da verticalidade desses projetos e os tipos de soluções, assim, pêndulo de contrapeso da estrutura por conta da movimentação. Cara, assim, é coisa assim que a gente dificilmente vê, né? Então, eu vi essa questão do pêndulo, muito interessante. E aí é o que você falou, né, Juliana? Assim, tendo dinheiro, né? Mas é isso, assim, dentro da incorporação, além de Camboriú, qual outro mercado que aceita financeiramente falando, em termos de viabilidade, soluções como essas, né? Então, tem também esse desafio do econômico, né? Da viabilidade econômica dos projetos. Exato. E a arquitetura tem o desafio e a responsabilidade de repente fazer uma coisa extremamente arrojada, mas com menos, né? Com menos. Então, a gente, como eu falei, a gente puxa pra gente essa responsabilidade. O valor é esse, inventa com isso aí. Então, é por aí. Muito bom, meus amigos. Vamos partir aqui. A gente tem uma etapa final aqui do nosso programa, que a gente chama de sprint imobiliário, né? Passou rápido, então vamos para o nosso final aqui, que aí já é um bate-bola mesmo, perguntas e respostas, jogo rápido, que eu queria ouvir de vocês, a resposta de cada um de vocês. O mercado imobiliário precisa de... arquitetura. Bom, Aí a resposta do Bruno travou, Juliana. Cara, eu acho que a gente tá bem, né?
como eu falei, muita coisa acontecendo. Posso me delongar porque é bate-bola, né? Fica à vontade. Bate-bola. Caramba, cara. Eu falei, ao mesmo tempo fui tão genérico, né? Mas você entendeu? A arquitetura Entendi. No real sentido da coisa. Sim, Né? sim. Né? No que a gente estava falando aqui. Exato. Eu acho que é isso. Talvez aquilo que eu falei ali atrás, né? Tentar entender um pouco mais do cliente final, mas que é um desafio para todos nós, né, Manuel? A gente mesmo tá junto num projeto aí, tentando entender. Enfim, tá atento aí aos desafios, né? Show. O que vocês mudariam no nosso segmento se tivesse um superpoder? Quer começar agora? De repente, poder executar esses projetos mirabolantes aí seria interessante, né? A gente, quando estava criando esses prédios mais arrojados, a gente estava até brincando, né, lá no escritório. Pô, aí estamos fazendo aquilo que a gente sempre sonhou na faculdade, prédio, né, todo estranho. Então, quem sabe essa história de poder projetar sem limite. Olha, repete para mim, Murilo. Manuel, por favor. O que você mudaria no nosso setor se você tivesse um superpoder? Tentaria ser mais arrojado? Pode ser? Boa. Tentaria ser mais arrojado. O que vocês diriam aí, cada um para si, né? Juliane e Bruno, para vocês há 20 anos atrás? Eu diria parabéns para nós, né? Grandes desafios que a gente teve e a gente, como eu falei lá no começo, né? Somos apaixonados pela arquitetura e dizer que parabéns, continue assim, né? Acreditando, fazendo o melhor. Eu até falo isso para os meus meninos, né? Seja o melhor que você pode ser todo dia. E eu acho que a gente foi. A gente tentou ser o melhor que a gente pôde e estamos aí, né? Eu diria, até pegando o gancho, eu diria obrigado pela parceria. Né? Exatamente. Parabéns e obrigado. Parabéns e obrigado por a gente estar junto. Show. Dica de livro? Rapaz... Cara, talvez o Bruno vai poder dizer mais sobre livros. Dica de livro. Eu tenho um livro que eu adoro, é uma bíblia. Pode ser coisa do setor, pode ser do segmento, né, de arquitetura, ou pode ser alguma coisa fora, enfim. Tem um livro que se chama Outliers. São os fora de série. Tô terminando de ler ele agora. Cara, você tá gostando? Puta que merda, livro, assim, né, animal. Foi uma dica do Marcelo Borges da Ferral. Olha aí. Aqui no Ink Talks. Cara, eu adoro esse livro, eu leio e releio ele de vez em quando, né? Acho que eu já li e reli umas 3 vezes. E aí eu comprei ele. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha assim entendido o que era mais ou menos o detalhe do livro. Ele explicou, né, a parte principal do que tinha pego ali para ele, que é a questão das 10.000 horas e tal. Exatamente. E aí eu falei, cara, e eu, assim, esse ano, até entrando aí na sua resposta, mas... Enfim, esse ano eu meio que segmentei por temas, assim, porque antes eu ficava lendo, pegava um livro, pegava dica de outro e tal, ia lendo coisas muito aleatórias, assim, tudo mais ou menos vinculado ao segmento, mas né, cada um numa ponta. E esse ano eu falei, cara, eu vou nichar, assim, o que eu quero evoluir esse ano, assim, 2 temas. Então, o primeiro deles foi comunicação, até pelo desafio que eu estou tendo aqui. E o segundo foi a questão de alta performance, rendimento, liderança, enfim. E aí o Outliers eu coloquei nessa tônica, sabe? E aí resolvi... Nessa mesma linha tem o Freakonomics, eu também gosto muito. Já ouvi falar, mas nunca li. Cara, sensacional. Numa linha mais de literatura mesmo, eu gosto muito do 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, um livro fantástico, lindíssimo. E se eu trouxer para arquitetura, tem um livro do Le Corbusier. Não sei se você já ouviu falar, um grande mestre da arquitetura moderna, um dos papas do modernismo, que é Por uma Arquitetura. Que ele fala que o caminho do homem é o caminho da mula. Aí você lê assim, inclusive a chamada é essa, né? O caminho dos homens é o caminho das mulas. Aí você fala, que é isso, né? Que história aí você é vai entender que as cidades começavam por onde a mula andava, né? Uhum. Que ela ia buscar água no riacho e formava aquele caminho. Aí ali ia parando um negocinho, outro. Aí a cidade começava. Traçado urbanístico, né? Exatamente. Traçado urbanístico era desenhado pela mula. Cara, a Broadway, em Nova York, você percebe que ela é a única avenida que sai do tabuleiro de xadrez. A Broadway, ela existe, e o americano foi muito inteligente de ter mantido ela, porque ela era o caminho dos índios, que os índios faziam para chegar na beira do rio.
Oh, que legal. E ela ficou, cara. Depois perceba o traçado de Manhattan. Tem a Broadway cruzando como se fosse uma cicatriz. O resto é tudo A, B, né? Vertical, horizontal, mas a Broadway cruzando lá. Então tem tudo a ver esse livro, cara. Esse livro é muito massa. E se conecta com o que você falou na questão do mercado precisa de, que é a questão de ouvir o cliente. Porque isso aí muita gente foge desse ponto, não quer ir pela própria criação, pela própria solução, se apaixona pela solução e não pelo problema, e às vezes não escuta o cliente, e o cliente está ali dizendo o caminho, na própria movimentação dele, o cliente está ali relatando, o caminho é esse, o caminho é esse, aí, o caminho mano, é esse. Aí você foi sagaz, porque você buscou a referência. Então isso é um ponto interessante, né? Sim. Mensagem final, meus amigos, o que vocês colocam aí para quem está nos acompanhando nesse episódio? Eu diria sucesso para todos nós, né? Grandes desafios aí pela frente, o mercado aquecido, a gente poder fazer tudo muito direito. Lá dentro do escritório a gente tem cada chance, cada projeto que a gente tem, a gente quer fazer o melhor para que realmente a gente contribua aí com a sociedade, né? E isso, acho que é isso. Sucesso e força para todos nós aí. Bem, Bruno? Pode ser um clichê, mas eu adoro esse pensamento. Você falou agora há pouco de trabalhe, né? Faça acontecer como se fosse o último dia da sua vida, né? Dê o seu melhor todo dia. Inclusive, eu deixo meu filho na escola e sempre falo isso pra ele. Vai lá, cara, arrebenta hoje, arrebenta. Todo dia ele fala, por que esse negócio de arrebenta? Eu falo, cara, dá o seu melhor hoje, cara. Eu falo isso pra minha filha vai fazer também, diferença. Eu falo isso pra minha filha todas as vezes que tem alguma coisa pra fazer, aí às vezes eu vejo que não tá ali no melhor, eu chamo e falo, filha, se for fazer, faz bem feito, né? Assim, você já vai gastar o tempo ali, fazer mal feito ou bem feito vai dar o mesmo trabalho, então foca em fazer bem feito, né? Isso é importante. Redes sociais próprias ou do escritório, que vocês queiram colocar aí? Olha, o nosso Instagram é o @costaveras.arquitetura. É hoje talvez a nossa maior ferramenta de divulgação do trabalho, né? Tem um volume bacana lá. Temos, a gente contratou uma equipe para gerir, né? Isso fez a diferença, deu movimento, deu qualidade, né? Nosso site é o www.costaveras.com.br, mas ele é mais institucional para quem quiser talvez se aprofundar um pouco mais. Redes sociais pessoais, a minha inclusive é para família, amigo, etc. Então, acho que nem precisa divulgar aqui, né? Do seu lado, talvez é a mesma coisa, né? É isso aí. Então... Beleza, meus amigos. Muito obrigado pela disponibilidade aí do tempo de vocês, pelo bate-papo, por todo o conteúdo, conhecimento que vocês trouxeram aqui para nós, para todo mundo que nos acompanha aqui no Ink Talks, e por toda a disponibilidade, né? E todo o know-how que vocês trouxeram aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Maravilha, eu agradeço muito, conversa maravilhosa, né? Foi muito bacana, então eu é que agradeço. Eu também, Manuel, obrigado pelo convite, conversa leve, descontraída, né? É isso que faz a gente ficar cada vez mais feliz e confiante com o que a gente faz, né? Convites igual o seu, vindo, né, de uma pessoa já do mercado, apesar de jovem, experiente. Então isso nos traz muita satisfação. Obrigado, cara. Obrigado. E para você que nos acompanha aí, os nossos Instagrams também, para quem ainda não nos segue, o meu é Manuel_Bruno. Tem o da Domi também, empresa que a gente posta bastante conteúdo sobre o mercado, é domi.inteligência. E o do próprio projeto aqui, o Ink Talks, é ink.talks. Para vocês que nos acompanharam, curtam, compartilhem com as pessoas que vocês acham que sejam importantes de acompanhar o conteúdo desse episódio. Comentem também aquilo que vocês acharam desse nosso episódio. Um forte abraço e até a próxima.